O rei Saul cometeu suicídio? Foi morto por uma malequita ou morto pelos filisteus? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Muitas pessoas citam os textos que eu vou citar agora para você e dizem: encontramos mais uma contradição na Bíblia. Será que esses textos se contradizem? Tem contradições na Bíblia? É isso que nós vamos ler. Muitas pessoas pegam esse texto, repito, dão uma interpretação, pegando os textos isolados, não leem seu contexto e por não conhecer ou não ler e pegar o texto isolado, aparentemente parece uma contradição. Mas quando examinamos todo o seu contexto, analisamos em uma análise exegética que não há contradição alguma. Então peço a você que assista esse vídeo até o final, dê um like para fortalecer aqui, pois a plataforma do YouTube requer likes e compartilhamentos e interações para que esse material chegue a mais pessoas. Com isso, as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pois não buscamos aqui projeção ministerial e nem fins lucrativos. Graças a Deus, trabalho, minha esposa trabalha, sobrevivemos, mas usamos as redes sociais para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então você que usa aí as redes sociais, tem visto nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, fortaleça se esse canal tem abençoado a sua vida. Então que Deus os abençoe. Agradeço pelas críticas, pelas sugestões, por toda a vossa participação, especialmente por vossas orações. Então vamos lá. Primeiro texto, 1 Samuel, capítulo 31. Iremos ler o versículo 4 e o versículo 5 e 6. É o primeiro texto que eles leem. Diz assim o versículo 4 de 1 Samuel 31. Então disse Saul a seu pajé de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajé de armas não quis, porque temia muito. Aí veja o final do texto. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Então veja, ele aqui cometeu um suicídio. Vendo, pois, o seu pajé de armas que Saul era morto, verso 5, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Versículo 6. E assim faleceu Saul. Só a parte A. Aí quando chegamos em 1 Crônicas, nós vamos ler agora, capítulo de número 10, versículo 4 e 5 e 6, repete a mesma passagem, mas vamos ler. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a sua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses circuncisos e escarneça de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou sua espada e se lançou sobre ela. Reitera aquilo que lemos em 1 Samuel, capítulo 31. Ao verso 5, vendo, pois, seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. E assim morreu Saul. Verso 6. Então, 1 Samuel, capítulo 31, versos 4 ao 6, que nós lemos, como também agora 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 4, 5 e 6, falam praticamente a mesma coisa, estão relacionados. Então, dá-se a entender que Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Então, observamos que, nesse contexto que lemos, as duas narrativas afirmam que ele cometeu um suicídio. Agora, quando chegamos em 2 Samuel, capítulo 1, versos 8 ao 10, que nós vamos ler, 2 Samuel, capítulo de número 1, versos 8 ao 10, veja o que é que diz. 1 Samuel, capítulo 1, versos 8 ao 10. E ele me disse: quem és tu? E ele disse: sou uma malequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e o trouxe aqui a meu senhor. Veja que interessante. Ele chega para o rei Davi e conta esse relato que tinha matado o rei Saul. Então, 1 Samuel 31, nós lemos que o rei Saul se suicidou. Lemos também em 1 Crônicas 10, versos 4 e 5, que também fala a mesma afirmativa, que ele cometeu suicídio. Já quando chegamos aqui em 2 Samuel, capítulo 1, versos 8 ao 10, observamos que um homem, uma malequita, ele fala que matou o rei Saul. E quando chegamos em 2 Samuel, nós lemos 2 Samuel, capítulo 1, do 8 ao 10, que fala do Amalequita, mas quando chegamos em 2 Samuel, no capítulo 21, tem outra versão que muitas pessoas dizem que existe, que diz que foram os filisteus que mataram o rei Saul. Então veja, primeiro foi um suicídio, nós lemos,
Segundo o relato, muitos interpretam que o Amalequita o matou pelo relato desse homem. Em terceiro lugar, fala agora que foi os filisteus que o mataram. Então, cometeu suicídio, foi morto pelo Amalequita ou foi os filisteus? Mas esse texto aqui nos deixa aqui uma margem que não foi os filisteus. Veja que diz, 2 Samuel 21, 12. Então foi a Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Ou seja, o texto não fala que os filisteus matou o rei Saul, diz que feriram gravemente, quando nós lemos o contexto. Eu até falei, é importante ler o contexto. Às vezes está no texto, às vezes posterior ao texto ou anterior ao texto. Mas eu já li a Bíblia várias vezes. Acabei ontem, hoje é segunda-feira, então ontem, domingo, concluí a leitura da Bíblia pela 17ª vez. Então li a Bíblia de capa a capa 17 vezes, o Novo Testamento 33 vezes, já li a Bíblia em 8 versões, estou estudando os idiomas originais, hebraico, aramaico e grego, não falo fluentemente ainda, pretendo falar, Deus assim permitir, vou me esforçar para isso. Enciclopédias, livros, comentários, apostilas, documentários, manuais bíblicos, enfim. Tenho estudado, então tem uma pessoa que eu posso me dizer, sem nenhuma pretensão de ser alguém, mas alguém que tem uma certa bagagem, que tem um certo conhecimento, conheço inúmeras pessoas que têm formação acadêmica, que me ajuda, pesquisadores, teólogos, enfim, pessoas que têm base. E temos o próprio Deus e o Espírito Santo que ilumina nossas mentes. Quando nós estudamos, oramos, nos dá também a interpretação. Mas, veja, quando nós lemos aqui, nós observamos que eles fazem tipo uma arapuca, né? Uma armadilha para querer nos pegar, e uma rápida leitura dá-se a entender que, de fato, há uma contradição, quando diz que um diz que ele suicidou, outro diz que ele foi morto por um amalequita ou pelos filisteus. Mas veja só, nós observamos que, em primeiro lugar, qual seria a ordem dos fatos? Então veja, não há nenhuma contradição nessas porções das Sagradas Escrituras. São pontos de vista diferentes da mesma história que as pessoas estão narrando. Então, quando nós lemos todo o contexto, não daria tempo ler aqui, se fosse lermos esse vídeo ia ficar imenso. Convido você que leia os livros de 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas, você vai ter uma visão melhor, algum comentário bíblico, algum manual exegético, você vai ver. Então veja, então em primeiro lugar, quando nós lemos, o que é que nós entendemos e compreendemos? Veja, Saul cometeu suicídio, foi morto pela Amalequita ou dos filisteus. Deixa aqui sua opinião, o que é que você acha dessa abordagem, desse assunto, se você já ouviu falar, ou estude, deixa aqui o seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Vamos debater amigavelmente, agora à luz das Sagradas Escrituras. Não estou falando aqui de achismo, não estou falando aqui de malabarismo, feito muitas pessoas fazem, querendo fazer armadilhas para querer nos pegar, mas nós temos coerência, irmãos, temos discernimento e temos respaldo bíblico do que estamos falando. Então veja só, então pelo contexto das Sagradas Escrituras, aqui só li os textos que eles citam, mas eu tenho conhecimento de causa, eu convido você também que leia os textos. Em primeiro lugar, nós observamos aqui, para quem conhece a história bíblica, que os filisteus feriram Saul gravemente. Após ferir Saul gravemente, ele pede ao seu pajé de armas, que o mata. O pajé de armas não quis fazer isso, estava diante do rei, ungido do Senhor. O que é que o seu pajé de armas faz? Nega. Então Saul comete suicídio. Posteriormente, os filisteus são considerados culpados pela morte de Saul, pelo fato de terem ferido ele, e Saul foi praticamente induzido por eles, podemos dizer assim, eles provocaram esse sentimento de Saul, e Saul, infelizmente, se suicidou. Após Saul ter cometido o suicídio, tirado a própria vida, uma amalequita chega, inventa uma história que tinha matado o rei, para ganhar prestígio com quem? Com o rei Davi. Então veja, eu quero ler aqui mais um texto para você aqui, que você vai ver que interessante essa passagem bíblica. Deixa eu aqui, irmãos, eu marquei aqui o texto para que nós possamos ler. Então, quando eu digo para vocês que é de extrema importância nós lermos as Sagradas Escrituras, as pessoas ficam, irmãos, é cansativo ler a palavra do Senhor, é exaustivo, eu não tenho muita paciência. Aí você não tem paciência, você acha cansativo. Aí a primeira pessoa que fala alguma coisa, você bate o martelo, afirma que
tal algo é verídico, então tome muito cuidado. Estude, irmãos, as Sagradas Escrituras, para que você não venha cair no engodo do inimigo. Então, quando o Amalequita chega para Davi, está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 8 ao 10. Veja o que é que diz aqui, 2 Samuel, deixa eu localizar aqui o texto, capítulo 1, verso 8 ao 10. Nós já lemos, mas vamos ler, ele diz aqui. E ele me disse, quem és tu? E ele disse, sou Amalequita, no verso 9. Então ele me disse, peço, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Ele falando isso, no suposto diálogo com o rei Saul, a qual ele inventou. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na sua cabeça, o bracelete trazendo seu braço e trouxe aqui a meu senhor. Ele está dizendo que matou o rei, pegou esses objetos e trouxe a Davi. E diz o texto, no versículo 11, que Davi apanhou as suas vestes, as rasgou, fizeram todos os homens que estavam com ele a mesma coisa. E prantearam e choraram e jejuaram à tarde por Saul junto a seu filho, pelo povo. Aí disse então Davi o moço que lhe trouxera a nova, de onde és? Ele disse, sou um filho de estrangeira Amalequita. Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus moços e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. Ou seja, ele foi morto pela história a qual ele inventou. Ele pensou que ia se engrandecer, pensou que iria ganhar prestígio aos olhos do rei Davi, por tal façanha, matar o rei de Israel, trazer esses adereços, a coroa, o bracelete, enfim. Davi olhou para ele e simplesmente fez. Então, o contexto é esse. Os filisteus feriram o rei Saul e os israelitas grandemente, falando aqui de Saul especificamente. Após isso, ele se suicidou, pois os filisteus são considerados por essa morte, a qual, por ter despertado de Saul, o desejo de ter se matar, e o Amalequita inventa essa história para ganhar prestígio aos olhos do rei Davi, porém é morto por isso. Então não foi nenhuma contradição bíblica, apenas são pontos de vista narrados, né? Pontos de vista que eu vos falei, diferente da mesma história, falsas interpretações, uma falsa exegese, mas uma exegese. O que é exegese? A maneira que se entende, não é exegese, ou seja, a maneira a qual o texto realmente é, sobre a morte do rei Saul, que é a qual a Bíblia diz claramente, pelo contexto, que ele se suicidou. Ele não foi morto pela Amalequita, nem tampouco pelos filisteus. Os filisteus tiveram sua participação, sim, pelo fato dele estar gravemente ferido e ele se sentir orgulhoso, dizendo, não vou ser morto pela mão dele, eu vou me matar. Mas, de uma certa forma, induziram, provocaram, mas não foi morto por eles. E sim, ele próprio tirou a sua vida, infelizmente. Uma atitude errônea. Não era para ele ter feito isso, de maneira alguma, mas infelizmente ele cometeu suicídio. Então não há contradição alguma, simplesmente é isso. Ele cometeu suicídio. Não foi morto pela Amalequita, nem tão pouco morto pelos filisteus. Espero ter ajudado você. Quais são suas dúvidas acerca das Sagradas Escrituras? Aqui no canal abordamos diversos vídeos. Temos playlists organizadas onde abordo diversos assuntos. Convido você a ver nossos vídeos, deixar aqui suas dúvidas, suas sugestões, pois é importante toda a sua interação aqui no canal, pois juntos vamos nos unir para pregarmos a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.